Olá, queridos! Deus abençoe você. Quarto dia de propósito, quarto dia, desafio Restart RCP. Como é que está o seu coração, queridos? Eu já estou visualizando já a conclusão desses 21 dias. Que loucura, que maravilha que vai ser. Confesso que não tem sido fácil. Como tem sido aí a sua guerra aí? Qual tem sido a sua maior dificuldade? Ativar o seu corpo, educar o seu corpo, treinar a sua alma ou alimentar o seu espírito? Qual tem sido o seu maior desafio? Dedicar tempo de leitura, dedicar um tempo a sós com Deus, dedicar um tempo para fazer exercício. É importante nós identificarmos, qual é o nosso maior desafio para nós darmos uma atenção maior para a gente vencer nisso. Meu Jesus! E no 21º dia, que é dia 27 de janeiro, nós teremos o nosso Restart. O que é o Restart? É o retorno de toda a nossa galera para a rede de jovens RCP. Então, já vai aumentando a sua expectativa aí para o dia 27 de janeiro, que vai ser bom demais da conta encontrar com todo mundo, fazer aquela festa para o nosso fechamento desses 21 dias de propósito, desses 21 dias de jejum. Vamos para o nosso devocional de hoje, quarto dia de desafio, e hoje nós leremos Provérbios, capítulo 5 e capítulo 6. Então hoje teremos 2 capítulos bem pequenininhos, mas, queridos, carregam um conteúdo extraordinário, magnífico. Então vamos fazer aqui o nosso combinado, tá bom? Eu vou mencionar alguns versículos aqui que Deus gerou no meu coração e, consequentemente, o que Deus falar com você e for diferente disso que nós vamos conversar aqui no devocional, fique à vontade para você compartilhar aqui no nosso grupo fechado do WhatsApp, ou até mesmo aqui nos comentários desse vídeo. Combinado? Combinado assim? Capítulo 5 de Provérbios, eu quero mencionar o versículo 3. Gente, olha isso daqui. É uma advertência contra a imoralidade. Você já parou para pensar o quanto a imoralidade tem atingido de forma gigantesca nos dias atuais? Tem pegado muitas pessoas, tanto homens quanto mulher, e eu e você precisamos nos preparar para isso. E olha a advertência que nós aprendemos aqui no livro de Provérbios com relação a isso, olha só. Porque os lábios da mulher imoral destilam mel, e as suas palavras são mais suaves do que o azeite, mas o seu fim é amargo como fel, e cortante como uma espada de 2 gumes. Os seus pés descem para a morte, e os seus passos conduzem para o inferno. Ela não faz plana a vereda da vida, anda errante nos seus caminhos e não sabe. Queridos, essa advertência tem muito para falar conosco. Sabe qual que é a instrução aqui? É a instrução sobre o engano. Quantas e quantas pessoas têm sido enganadas por caminhos que parecem ser bons, mas o final dele é só destruição. Olha só a referência que ele usa, olha, os lábios da mulher imoral, os lábios da imoralidade. Por que usa essa referência de mulher? Porque mulher é aquela que gere. Então toda imoralidade, tudo aquilo que parte do princípio e da essência da imoralidade está gerando algo. Sabe o que está gerando? Destruição e morte. Mas interessante que quando você olha para isso que parece que está gerando vida, você olha e olha só que beleza, olha, destila mel, mas sabe qual que é a consequência? Olha só, a consequência é que é amargo como fel. Você consegue identificar aquilo que tem cara de bom, mas te leva para o inferno? Você consegue identificar aquilo que tem aparência de que vai gerar vida, mas vai te conduzir para a morte? Queridos, essa é o primeiro conselho que nós precisamos entender de capítulo 5. Identificar aquilo que está nos enganando. Sabe por quê? Porque quando nós temos esse autoconhecimento, identificamos, então nós passamos para o segundo passo da inteligência emocional,
que é a autorresponsabilidade. Agora que eu consigo identificar, dar nome para aquilo que está me distanciando de Deus, eu preciso cortar na raiz, para que isso não me leve para o inferno. Interessante que é claro, né? Essa leitura se torna clara. E nós precisamos atentar para isso. Atentar para fugir dessa aparência. Aparência que tem cara de doce, de mel, mas está gerando morte e engano. Queridos, Provérbios capítulo 5 é muito forte porque trata exatamente sobre isso, sobre a imoralidade. E quantas pessoas têm sido enganadas por causa do desejo, da vontade. Quando o conselho do Senhor para nós é justamente para a gente encher o nosso coração dos mandamentos dele, é exatamente para que a gente possa conseguir fugir daquilo que tenta nos enganar. Nosso coração vai estar tão cheio de Deus que nós não seremos atraídos pela imoralidade. Amém, queridos? Você recebe esse conselho e essa direção? E olha só o versículo 18 do capítulo 5. Seja bendito o seu manancial e alegre-se com a mulher da sua mocidade, corça amorosa e gazela graciosa, que os seios dela saciem você em todo o tempo, embriaguem-se sempre com as suas carícias. Parece até que nós estamos lendo Cantares, né? Mas Salomão, ele sabe identificar o verdadeiro prazer que se encontra naquela mulher que de fato está gerando vida. Eu e você, além de identificar aquilo que vai nos destruir, precisamos identificar aquilo que nos gera vida. E sabe fazer o quê? Nos deliciar. Lembra do salmista falando que mais vale um dia na casa do Senhor do que 1000 em outro lugar? Meu Deus do céu, capítulo 5 é lindo, gente. Eu tenho certeza que você vai encontrar muito mais pérolas aqui nesse capítulo, lendo aí da sua casa. Mas a primeira dica que eu quero deixar para você é exatamente essa. Fuja de tudo aquilo que vai gerar morte e está te enganando com aparência de vida, e encontre a verdadeira essência da vida, o verdadeiro prazer de viver. Vamos para o capítulo 6? Capítulo 6 de Provérbios é interessante que ele já divide em alguns subtítulos. E ele traz a advertência contra o servir de fiador. Olha que interessante, eu vou mencionar um pouquinho sobre isso. Advertência contra a preguiça, também quero falar um pouquinho sobre isso. E advertência contra a maldade e advertência contra o adultério. Olha que interessante, o capítulo 6 também é bastante rico, embora tenha 35 versículos apenas, mas a divisão dele é muito interessante. Do versículo 1 ao 5, ele fala exatamente sobre... Eu quero ler para vocês, olha aqui, ó. Vamos ler, ó. Versículo 1. Meu filho, se você ficou por fiador do seu próximo, se comprometeu com um estranho, se está enredado com as palavras da sua boca e ficou preso pelo que você falou, agora, meu filho, faça o seguinte para se livrar. Olha o conselho que ele dá. Se você ficou preso com alguém, se você prometeu, se você se comprometeu com alguém, né, em se tornar fiador dessa pessoa, você precisa se livrar, pois você caiu nas mãos dessa pessoa. Vá, humilhe-se e importune o seu próximo. Não se deleite para dormir, não dê descanso aos seus olhos. Olha o conselho que ele dá, olha, vá lá, desfazer toda essa dependência, não durma até você resolver isso. Livre-se como a gazela das mãos do caçador e como a ave das mãos do passarinheiro. Vamos entender isso daqui, interpretar isso? O conselho que Salomão está dando para nós é o seguinte: não se torne escravo das pessoas. Não se torne escravo das pessoas. Sabe qual que é a única expressão que nós devemos para os outros? Amor. A Bíblia é tão séria com relação a isso que o conselho bíblico é que você não precisa nem de gostar das pessoas, mas você tem o dever de amar. Olha que interessante. Tem muitas pessoas que não gostam de mim. Tem muitas pessoas que não gostam de você. Mas isso não importa. O que importa é que nós possamos expressar amor. Olha que interessante isso. E o único compromisso que eu tenho que ter com as pessoas é de amá-las assim como Cristo me amou.
Então, queridos, esse é o conselho. Se tem algo que está te prendendo a alguém, aqui o exemplo que ele usa é referente a se tornar o fiador de alguém, né? Você se tornou escravo dessa pessoa. Vai lá, não durma até você se libertar disso. O conselho para nós é, não fique preso a ninguém. Não deva nada a ninguém, a não ser o amor de Cristo em nossos corações. Livre-se como a gazela das mãos do caçador e como a ave das mãos do passarinheiro. Seja livre, livre apenas para liberar amor, perdão. Um exemplo claro é, não se torne escravo das pessoas, não perdoando elas. Libere perdão para quem você tiver que perdoar. Meu Jesus! Esse capítulo 6 de Provérbios também é maravilhoso. Versículo 6. Vá ter com a formiga, ó preguiçoso. Querido, você tem que ler do versículo 6 ao 11, mas dedica um pouquinho mais de atenção. Ainda mais que nós estamos nesse desafio, a preguiça não pode fazer parte de nós. E o conselho de Salomão é, vai lá ver o trabalho da formiga. Ela não tem nem chefe mandando ela fazer o que precisa fazer, e mesmo assim ela sabe o que tem que fazer e faz. O insight que nós pegamos aqui de Provérbios 6 é exatamente isso. Você sabe o que precisa fazer, não sabe? Para cuidar do teu corpo, para cuidar da tua alma e para cuidar do teu espírito, você não sabe? Então faça. Não espere pessoas ficar te alertando, não espere a gente ficar falando aqui para você, vai fazer seu devocional, vai se alimentar bem, vai fazer uma corridinha, vai fazer uma caminhada. Não espere isso, não se torne dependente disso. Seja responsável o suficiente para cumprir com as suas responsabilidades. Meu Jesus, essa é forte. Queridos, no versículo 16, para fechar, e aí depois do versículo 20 até o 35, ele trata sobre a advertência contra o adultério. Você vai ler isso também, dedicar um pouco de atenção. Mas eu quero intensificar um pouquinho sobre o versículo 16, porque poucas vezes na Bíblia, a gente vê o que Deus odeia. Você sabia que tem algumas coisas que Deus odeia? Deus rejeita. E aqui em Provérbios 6,16 fala exatamente assim, ó. 6 coisas o Senhor odeia, e uma 7 ele detesta. Gente, olha aqui, olha o que Deus odeia, olha o que Deus detesta. Vamos lá, vamos enumerar, ó. Olhos cheios de orgulho, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que faz planos perversos, pés que se apressam a fazer o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia discórdia entre os irmãos. Deus odeia essas 7 coisas. Aperta pause, leia novamente, volta, leia de novo, para você entender o que Deus odeia. Sabe o que Deus odeia? Deus odeia tudo aquilo que fere a expressão exata do amor dele por nós. Leia novamente e você vai ver que todos esses detalhes que Deus odeia está diretamente ligado ao meu próximo. Lembra que eu disse para vocês quando nós começamos a ler Provérbios capítulo 6, versículo 1? A única expressão e dever que nós temos para com o nosso próximo é liberar amor. Deus odeia quando nós ferimos esse princípio do amor. A coisa é tão séria, queridos, que além de mandar guardar os mandamentos, ele diz, ame o teu próximo como a ti mesmo. Queridos, Provérbios capítulo 6 carrega tanta preciosidade que você precisa dedicar um tempo aí muito intenso para interpretar tudo aquilo que Deus vai gerar no teu coração e vai entregar com sabedoria para a tua vida. Ah, que loucura, hein? Queridos, 4º dia de propósito. Deus está fazendo grandes coisas. Permaneça firme, forte nesse comecinho. Esse comecinho é crucial para determinar como que vai discorrer aí o restante dos seus dias. Permaneça constante, em nome de Jesus. Deus abençoe.